Hey, yeah, I wanna shoot, baby. You packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Give you a surprise with that shake, shake, booby. If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang! Opa! Oi! Pois é, né? Eu já sabia que esse pessoal do Vida de Pessoa ia fazer um vídeo sobre mim. E eles são tão fofos por isso, disseram que isso vai cair no Enem. Mas vamos ver, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então roda a vinheta nessa p***. Salve, minoides, o Gorila na área! Sejam bem-vindos a mais um Bionerd. Vocês já sabem de quem nós vamos falar hoje. Então, enquanto isso, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, bora conhecer sobre o Deadpool. Criado em 1991 por Rob Liefeld e Fabian Nicieza, sua primeira aparição foi como um vilão em Novos Mutantes número 98. Entre as características marcantes do personagem estão o poder destrutivo. Nada fica no lugar quando Deadpool entra em cena. Humor extremamente ácido, com piadas em situações inoportunas e tiradas engraçadas. E certamente, algo sempre é tido como referência do personagem, a quebra da quarta parede, onde ele aparece se comunicando diretamente com o leitor. A trajetória dele é bem complexa, às vezes agindo como vilão, às vezes como herói, às vezes apenas como aquele que faz o que tem que fazer. Assim como outros personagens da Marvel, Deadpool possui várias versões alternativas, mas em geral suas características não são mudadas. O primeiro título próprio saiu em 1998, escrito por Joe Kelly e McInnes. Seu verdadeiro nome é Wade Wilson. Ele é uma paródia do Exterminador da DC Comics. Ele teve câncer diagnosticado, não sendo possível fazer um tratamento médico para a cura. Desesperado, ele aceita a proposta para passar por uma experiência para salvar a sua vida. Ele foi cobaia do projeto Arma X do governo canadense, que tinha como objetivo criar máquinas de guerra humanas. A mesma organização que fez experiências com Wolverine e Dente de Sabre anos antes. Os cientistas aproveitaram que Wade depositou todas as suas esperanças nas mãos deles e injetaram artificialmente em seu corpo o fator de cura de Wolverine. A experiência foi quase bem sucedida. O corpo de Wade passou a ter um alto e rápido poder de cicatrização, como Wolverine. Porém, aconteceram duas outras reações. Primeiro, o fator de cura de Wade foi além do de Wolverine, pois o seu corpo também conseguia se auto-regenerar. E segundo, houve uma rejeição no organismo de Wade ao procedimento que deformou completamente toda a sua pele, deixando com uma aparência bizarra. Mas e aí? Como foi esse infame projeto da Arma X? Uma vez nos laboratórios do Departamento K, Wade busca o mesmo tratamento que Wolverine foi submetido, com células regenerativas do próprio mutante. Assim como o fator de cura eliminaria o risco de morte por câncer, ele deixaria outras sequelas graves, como a instabilidade emocional e mental e seu rosto completamente desfigurado. Após a reabilitação, Wade seria levado para uma unidade onde faria parte de uma equipe composta por Slug, Kane e Slayback. Este último foi morto por Wade num acesso de loucura. Após a tragédia, ele sai do projeto e é transferido para um hospício, uma instalação onde o Dr. Killebrew trata de experimentos que falharam. Entre os pacientes lá existia uma aposta de quem seria o próximo a morrer no que chamavam de Deadpool, piscina da morte, não antes de serem submetidos a métodos severos de torturas feitos por Killebrew e seu assistente Francis, posteriormente conhecido como Ajax. Esses tratamentos de moral questionável deixaram Wade várias vezes à beira da morte. Nessas situações, ele recebia a visita da entidade mística Morte, levando a apaixonar-se por ela, coisa que, ironicamente, serviu de incentivo para o médico continuar torturando para retornar a vê-la. Com inveja da atenção que Wade recebia e querendo recuperar seu poder no hospício, Francis decide torturar Ron, melhor amigo de Wade, como vingança. Como forma de respeito, Wade mata o companheiro para acabar com seu sofrimento. Segundo regras do próprio Killebrew, qualquer paciente que mata outro deve pagar com a mesma moeda. E foi por isso que Francis quita a morte arrancando o coração de Wade. O que não se esperava é que a raiva contida ativaria o fator de cura, regenerando seu coração e, por fim, assassinando assim o inescrupuloso doutor. Como escárnio final, Wade decide adotar o seu nome atual, Deadpool, lembrando as apostas dos pacientes. Como a gente acabou de ver, a história do Deadpool é bastante complexa, cheia de reviravoltas, mas há um fundo biológico em tudo isso. E qual é o intuito do quadro? Explicar para vocês. O nosso anti-herói consegue se curar e se regenerar de qualquer perda do corpo tecidual, de qualquer estrutura. Logo,
esse personagem tem um alto fator, um alto poder de mitoses no organismo. No nosso organismo, nem todas as células fazem mitose ao longo da nossa vida. A gente começa, então, falando um pouco dos tipos de células com base na capacidade que elas têm ao longo da nossa vida de realizar essas divisões celulares. O nosso organismo é constituído por células lábeis, estáveis e permanentes. As células lábeis são aquelas que têm a capacidade rápida de se multiplicar e se multiplica durante toda a nossa vida. A gente pode colocar como exemplo nosso tecido epitelial e as células que compõem os nossos órgãos hematopoéticos. Já as células estáveis são aquelas que também conseguem fazer a replicação, porém somente em algumas situações ou períodos da nossa vida. Esse poder de multiplicação permanece na célula, no núcleo da célula, só que é como se ficasse inativo e ele logo torna-se ativo quando necessário. Um exemplo são as células dos nossos túbulos renais, os nossos fibroblastos e também os nossos hematócitos. E por último, a gente tem também células perenes, são aquelas que se multiplicam no estágio inicial da nossa vida e depois não se multiplicam mais. São células cujo poder de replicação é como se fosse inativado, perdido. E um exemplo são os nossos neurônios. A gente entende, então, que no corpo do Deadpool, todas as células são células lábeis, porque elas têm a capacidade de se multiplicar e o tecido ele é refeito, o órgão e a estrutura do corpo inteiro. Quem já viu aí os filmes, quem acompanha o personagem nos quadrinhos sabe que ele sofre cortes e aí lacerações de partes inteiras do corpo e inclusive nesse último filme, sem spoilers, a gente sabe que muita coisa acontece no corpo desse personagem. E o corpo sempre volta ao seu estágio normal para ele devido à multiplicação celular, porque todas as células assumem e possuem, devido a esse fator de cura que ele recebeu no projeto Arma X, a característica de serem células lábeis, de rápida e constante multiplicação. Porra, vai dizer que eu não expliquei bem. Manu. Seguindo essa ideia de células lábeis, a gente destaca a regeneração fisiológica e a regeneração por substituição. A fisiológica é essa que a gente normalmente faz, onde as nossas células lábeis são trocadas de acordo com a necessidade do nosso corpo quando algum órgão, alguma célula é perdida. Já por substituição é quando acontece algum evento, por exemplo, quando a gente cai, se machuca, rala ou um osso é fraturado e essas células são como obrigadas a serem substituídas. Essas que se multiplicam, tanto as lábeis quanto as estáveis. A gente ainda pode comparar o nosso personagem a alguns animais que têm também poder de regeneração porque as células se multiplicam muito e muito rapidamente. Então é possível um animal se regenerar como o Deadpool faz? Sim, mas são pouquíssimos indivíduos no nosso planeta que têm esse poder. A esponja do mar pode ser considerada como a fênix dos mares. Mesmo se for estilhaçada, a esponja vai se regenerar. Isso se deve em parte à estrutura simples do seu organismo. Sem órgãos bem desenvolvidos, é formada por apenas 20 tipos de células polivalentes capazes de desempenhar funções variadas, como alimentação, excreção e etc. Por um mecanismo ainda não totalmente compreendido pela ciência, as células isoladas lançam projeções de seu citoplasma em busca de outras para se agregar. Em questão de meia hora, elas conseguem se reagrupar em pequenos aglomerados celulares. Nesses agregados iniciais, as células estão simplesmente coladas umas às outras, sem nenhum tipo de arranjo funcional. Com o passar do tempo, esse arranjo torna-se funcional e, de qualquer fragmento, uma nova esponja pode ser recriada e refeita. Destacamos também os lagartos. Para escapar de um predador, o lagarto amputa seu próprio rabo, que fica mexendo para desviar a atenção do inimigo. A regeneração começa logo após a amputação por meio de um grupo de células capazes de se organizar para a formação de uma nova cauda. As vértebras do rabo original são substituídas por bastões de cartilagem. Em cerca de 3 semanas, a nova cauda já está pronta. Destacamos também a salamandra. Além do rabo, esse anfíbio pode regenerar as pernas e até os olhos. Após a amputação, uma camada de células epiteliais recobre a ferida. Uma massa de células não diferenciada, chamada blastema, se desenvolve logo abaixo da epiderme. Células-tronco da coluna migram para o local e se diferenciam em outras, que formarão tecido muscular e cartilaginoso da perna, e pronto. Tudo fica reorganizado e as estruturas voltam em poucas semanas. E vem uma pergunta: nós conseguimos regenerar
Qual parte? Como é que funciona a regeneração em nós humanos? Nos mamíferos, o fígado é o órgão com maior capacidade de reconstrução. Assim que um fígado é cortado ao meio, as células das duas metades começam a se proliferar. Algumas também aumentam de tamanho, garantindo a reconstrução completa do tecido. O órgão volta à sua forma, mas em geral fica mais fibroso, pois os vasos sanguíneos não se recuperam plenamente. E o Bionerd vai ficando por aqui. E aí, gostaram desse vídeo? Deixa aqui no comentário qual personagem você quer que a gente explique pra vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do Vida de Fessor, siga-nos nas redes sociais. E o Vida de Fessor sempre tem bons amigos aqui com ele, então por isso eu gosto sempre de divulgá-los. E hoje eu quero divulgar o trabalho da Daniele Conte, que faz artesanatos de primeira. Olha aqui o que ela nos ajudou no nosso cenário. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo os links das redes sociais da Daniele Conte para você conhecer um pouco do trabalho dela. O Vida de Fessor vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau!